Bom, professor, esse é o trabalho nosso do meu grupo. Meu nome é Lucas Fortunato Silveira. Do meu grupo também está presente o Cristian Bregiato, Diego de Castro, Jefferson Bacic e Josiel Godinho. É o trabalho da Sala Limpa. Bom, explicando um pouco o funcionamento normal já foi especificado por você, que era uma sala limpa, onde um sistema com CLP ia fazer toda a parte de controle dessa sala, controle das portas, né, basicamente. E uma das especificações era: só posso abrir uma porta se a outra estiver fechada. Somente se a outra estiver fechada. Eu tenho que abrir a primeira só se a segunda estiver fechada, ou e vice-versa. Outro ponto era: se a cada 20 a cada 20 manobras de chave, que no caso eu representei por esse losango, a cada 20 manobras dessa chave, ela ia fazer ia gerar o alarme de manutenção. Eu mudei um pouco, nosso grupo mudou, a gente conversou com o senhor, não sei se você se recorda, mas eu recordo aqui. Eu mudei um pouco, mas daqui a pouco eu já falo sobre isso. Outra condição que foi especificada era: se a porta tentar fechar e não conseguir fechar, se por algum motivo ela estiver obstruída, ela vai esperar 5 segundos, vai abrir e manter aberta até que o operador aperte o botão de falha. Pois bem, o botão de reset de falha, desculpa. Pois bem, o que mudou do nosso projeto? Dentro da especificação oficial, ela tinha ela condicionava a situação da seguinte forma: ela só previa uma chave seletora, e daquela forma eu obrigatoriamente teria que manter, e essa chave seletora estava dentro da anticâmara. Dessa forma eu teria que sempre manter uma chave aberta, o que não ficaria muito interessante numa sala pressurizada, porque eu poderia equalizar as pressões. E não tem sentido eu falar que aqui tem 3 ATM, 2 ATM, fora a temperatura normal, né, 1 ATM, e manter uma porta aberta. A pressão externa vai dominar sobre as demais pressões. Então o que a gente conversou com o senhor, e foi acertado que a gente teria possibilidade para outras entradas. Tá, quais entradas que foram essas? Um botão, os círculos aqui eu representei por botões. Foi adicionado um botão externo, ou seja, que eu permita a porta ficar sempre fechada. Foi adicionado um botão interno, a chave seletora foi mantida, e um outro botão interno. No decorrer eu vou explicando o sentido, mas que basicamente é para aonde o operador tiver, ele pode acessar, fazer o controle da abertura de porta. Desculpa. Outro item que deu uma divergida do nosso projeto é o alarme de manutenção, que a gente condicionou às aberturas de porta, ou seja, a troca efetiva de ar, e não a manobra da chave. Então aí indica para o operador que é hora dele fazer a manutenção no sistema de filtros, porque já foi feita 20 trocas de ar, tanto nesse caso, troca de corredor para anticâmara, tanto da anticâmara para a sala limpa. Outro detalhe, a condição inicial era: eu abro uma porta somente se a segunda estiver fechada. Só que num caso de num caso de travamento de porta, ou seja, uma obstrução da porta, onde ela tenta fechar e não consegue, ela vai permanecer essa sempre aberta. Por exemplo, o cara está aqui dentro, e o botão de reset vai ficar onde ele quiser. Eu não sei onde vai ser colocado esse botão de reset. Mas no caso que fique externo, essa porta abre por obstrução, a outra não vai conseguir abrir, porque ela depende da segunda fechada. Então aí o cara não consegue sair e não consegue resetar. Ele vai depender da boa vontade de um terceiro, que não é interessante. A mesma coisa se ele estiver aqui dentro da anticâmara. Se o cara coloca o botão de reset interno e por um acaso o operador obstrui, ou alguma condição obstrui essa porta, ela vai permanecer aberta, tirando a condição dessa aqui abrir, porque essa aqui tem a condição de abrir somente se a primeira estiver fechada. Então o que a gente fez?
as portas continuam com essa condição, abre somente se a segunda estiver fechada. Porém, se no caso de uma falha, onde a outra está aberta e travada, aberta, ele permite a abertura da primeira ou da segunda. A gente só colocou isso no nosso projeto porque dentro da especificação ela dá abertura para o que tiver implícito. E isso está implícito. É segurança. O cara não pode ficar travado dentro da sala. Ele tem que sair. Tem que dar o reset. E é isso aí. Aqui são os botões. Um botão fica no corredor, que eu representei aqui pelo botão do corredor. O segundo botão está aqui na sala limpa. Do lado de dentro, que está aqui como botão sala limpa. O terceiro botão que foi adicionado foi o botão da anticâmera, que está aqui. Eu tenho a chave seletora, que é esse losango, meio marronzinho aqui, que quando ela estiver em 1, ela indica que o operador quer sair. E quando ela estiver em 0, indica que ele quer entrar. Mas indica que ele quer entrar, não necessariamente abre a porta, vai depender do botão ser apertado. Eu tenho as posições. As posições das portas. Eu tenho um sensor que eu coloquei a mais, que colocamos a mais aqui, que indica que a presença do operador na região de abertura de porta, nessa delimitação. Ou seja, se o cara tiver aqui, como é um sensor de presença, se o cara tiver aqui, ela não fecha a porta, porque o cara pode ser que, como o tempo é curto, 5 segundos, o cara pode ser que não consiga entrar em 5 segundos, entre em 6, 7. A porta vai permanecer aberta até ele sair da região de perigo, ali de fechamento de porta, né? Então ele vai esperar essa sinalização, tanto para A quanto para B. E o botão de reset, que é previsto, que ele vai resetar a manutenção, o alarme de manutenção, e resetar, é um botão de reconhecimento de falhas. Ele vai resetar quando tiver que trocar o filtro, ok, e quando tiver a porta obstruída, a buzina e o alarme visual. Eu tenho as portas que foram representadas pelos pistões, onde o pistão avançado representa a porta aberta, recuado aqui da forma que está a porta fechada. Eu tenho um simulador de obstrução que eu coloquei aqui, que é para cortar o ar, para simular que está obstruído, para a gente fazer o teste das portas, ou seja, é um obstáculo. E é basicamente isso aí. Aqui eu tenho a lógica. A loja ficou bem curta. Eu separei por entradas. For separado por entradas, que é o código que foi passado pelo professor, por você, professor, e aqui os códigos que eu criei interno, nomenclatura interna para fácil compreensão da lógica. Mesma coisa eu fiz para saídas, código que eu criei interno versus código que foi solicitado. E aqui interno a lógica interna é bem simples, eu vou passar bem devagar, que é a abertura de porta, por exemplo, a porta PA, que é essa porta aqui da anticâmara. Para mim abrir ela, eu posso abrir ela por fora ou posso abrir ela por dentro, desde que a chave PA esteja selecionada para ela, para abrir para dentro. Aqui no caso que é ela negada, ela direta, né? Desculpa. Eu só consigo fechar se a outra estiver aberta. Eu só consigo abrir aqui a abertura se a outra estiver fechada, ou seja, só consigo abrir se a outra estiver fechada, ou se tiver aquela falha que eu comentei, que se a porta estiver aberta por obstrução, que no caso vai acionar uma falha, vai gerar alarme sonoro e tudo mais, nesse caso ele vai permitir abrir a segunda porta. Aqui ele vai contar, cada vez que der um comando, se a porta estiver aberta realmente, né, porque eu posso dar um comando, o cara tá com a porta aberta lá e ficar dando 10 comandos. Não, ele só vai contar se a porta realmente estiver fechada, que daí significa que ela realmente abriu. Para o fechamento é simples também. Se a porta estiver fechada, se ela não estiver fechada, ou se ela estiver aberta, ela vai contar 5 segundos e vai mandar o comando de fechamento. Só que ela vai depender se o cara não estiver na porta, né, aquele comentário sobre a presença, se o cara não estiver aqui nessa região, por segurança, ele não vai fechar a porta. E se eu não tiver a abertura por falha, né? Se eu tiver a abertura por falha, ele corta o fechamento. E é isso aí. E se eu também não estiver mandando o comando de abrir, porque o comando de abrir ele não vai deixar fechar. Não, minto. Aqui, comando fechar. Se ele der o comando fechar, aqui tá, ele dá o comando fechar, e não tiver o comando de abrir, ele vai contar 5 segundos e vai dar a abertura por falha, ou seja, obstrução. Ele vai estar sempre mandando o comando de fechar, a não ser que estiver dando o comando de abrir.
Aí se tiver a abertura, mandar abrir normal ou por falha, qualquer um ele vai mandar abrir. A diferença é que o por falha ele vai gerar alarmes, aqui, ó, aqui embaixo, e o abrir o normal não. A mesma coisa ele faz para B, lá eu já comentei sobre o... Aqui mesma coisa também, abrir normal, a gente só abre, abrir por falha, e além de abrir ele gera um alarme. Botão reset reseta todos os alarmes. E no reset do alarme ele também já faz o reset da contagem. Simples, rápida, só 2 tons. Bem direta a lógica. E é isso aí. E os testes é o seguinte, por exemplo, eu quero simular um cara entrando aqui o cara tá no corredor, ele vem aqui, né? Abriu a porta, entra na sala de anticâmara. Ok, tá na sala de anticâmara. Eu vou passar para a sala limpa. Para ir para a sala limpa eu tenho que deixar em 0. Então eu venho aqui, passo para 0, ou seja, a intenção de ir para a sala limpa. Aqui dentro da anticâmara eu só tenho o botão da anticâmara, eu só tenho um botão, abriu a porta B, entrei na sala limpa. Maravilha. Para voltar a mesma coisa, 5 segundos depois. Só que o alarme ele vai atuar porque aqui eu coloquei só 4, tá? Eu não coloquei 20 só para fazer teste, mas é só mudar os contadores para 20. Para sair, ele vai apertar o botão de sair. Saiu, entrou na anticâmara. Agora ele quer sair para o corredor. Vem aqui, passa para 1, ou seja, ele quer abrir a porta PA. Lá dentro ele só tem um botão, esse botão. Abriu. Maravilha. Ciclo normal. Completou o ciclo normal. Vamos lá. Quando ele abre a primeira, a segunda não fecha, não abre. Só vai abrir quando a segunda fecha. A mesma coisa, a primeira. Só vai abrir quando a segunda fecha. E é isso aí. A porta só vai abrir. Opa, por que não? Ah, tá. Segurei aqui. É um botão de pulso, mas se você travar 2 vezes ele fica forçado. É característica do simulador. A porta 1 só abre essa porta 2, tá? O que eu ia fazer? Ah, tá. Eu vou cortar o ar. Cortei o ar, ou seja, simulou. Simulou que ele não está obstruído, né? Então não consigo fechar. Agora ele vai manter assim para sempre. Só que nessa condição eu consigo abrir a segunda porta. E ela vai ficar travada permanentemente, a primeira. Mas eu consigo sempre fazer manobra na segunda. Quando que eu vou conseguir voltar ao sistema normal? Quando eu vim aqui, dar um reset. Ah, mas tem que voltar o ar aqui, né? Voltei, tirei a obstrução, dei reset, maravilha. A mesma coisa para a porta B. Abri a B, obstruí a porta, tudo situação normal, conta 5 segundos e tentou fechar. Não conseguiu, conta 5 segundos, tenta... gera o alarme sonoro, luz. Mesmo que eu volte o ar aqui, ele não volta mais. Como que eu faço? Resetando. Maravilha. Eu tentei abrir. Abro a porta e o cara trava o sensor. Ou seja, tá aqui na região aqui, onde a porta no fechamento poderia dificultar, podia machucar ele. Então só quando ele sair desse sensor que a porta é fechada. A mesma coisa para B. Da S, né? Para a sala S. Não gera alarme nem nada, velho, porque sabe que é o cara que está no sensor. Não é que ela está obstruída, não é que ela está quebrada. Quando o cara sai, maravilha. O sistema volta a funcionar novamente. Mostrei que uma porta está condicionada à outra, fica liberado. E no caso, se eu quisesse fazer 20, eu só viria aqui e aumentaria os contadores para 20 aqui e para 20 aqui. E aí ele faria o sistema normal. E é isso aí. A lógica é essa. E espero que seja 3 aí, professor. Deu trabalho, hein? O grupo inteiro trabalhou arduamente. Mas ficou bom. Ficou bem curta. Se você for contar efetivamente mesmo, tirando as gracinhas que a gente fez, foi 13,
Da 13 a... Da 13 a 46 aí. 23... Não, 33 linhas. Pô, show de bola. Pouquíssimas linhas. É isso aí, professor. Obrigado. Até mais.